Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Último vídeo, fechando o pensamento do professor Florestan Fernandes. Nesse último vídeo eu vou fazer um apanhado dessas obras e artigos menores, e alguns não vai ser possível comentar como eu gostaria, tive que acelerar bastante. Fica assim, qualquer dúvida que você tiver em relação à apostila maior, caso você queira pegá-la e lê-la, você pode fazer. Professor, eu quero que você comente uma obra que o senhor não comentou. Eu farei o comentário, teremos reuniões no Meet na sequência aí. Então, qualquer dúvida, basta você solicitar que eu irei esclarecer. Estou fazendo uma análise bem rápida, então é importante, se você não conseguir ler a apostila grande, leia ao menos as apostilas menores para poder ver o que o autor fala, né? Não tem muito segredo, o autor é brasileiro, escreve muito bem e uma linguagem clara. Que tipo de república eu não ia comentar, mas basicamente é um artigo, um conjunto de artigos publicado na Folha de São Paulo, em que o autor fala como que, apesar de nós termos vencido ali, é de 1986, né, quase nos anos finais da vida do autor. Apesar de nós termos derrotado a ditadura, de termos superado o autoritarismo dos coronéis lá no início do século XX, na segunda metade do século XX também, essa predominância seja do Estado enquanto das Forças Armadas, das elites econômicas, na prática o proletariado, as classes oprimidas, o negro, eles continuam à margem do processo de discussão. Aí nós temos 1900 o Florestan foi deputado constituinte. Então ele, nesse ano aqui, ele está passando por um processo de elaboração da Constituição de 88. Uma Constituição que é feita, apesar de ter participação popular, de nós mandarmos lá uma série de telegramas, de cartas sugerindo conteúdo para colocar na Constituição. Na prática, os congressistas nem ligaram para isso, muito do que está em nossa Constituição até hoje não foi cumprido, virou apenas uma letra morta da lei, função social da terra, função social da educação, direitos fundamentais. Na prática, o brasileiro não tem nada disso, e o Florestan tentou colocar esse texto na lei, e tudo no Brasil vai protelando, até que o paciente morre, até que o jovem não tem educação, até que o jovem é seduzido pela criminalidade, entre outros aspectos. Afortunados, né, são aqueles que têm um lar no qual não existe riqueza, mas ao menos existe uma família estruturada para dar bons conselhos e direcionar esse jovem para uma formação. Como vocês estão aqui na formação docente no terceiro ano, não sei como é esse lar, mas por sorte estão até o terceiro, conseguiram cursar o ensino médio com todas as dificuldades, mas estão cursando. Bom, as vítimas do campo são convertidas como inimigos da ordem e agentes do terror. 39, ele está falando do MST especificamente, atingidos por barragens, pessoas que tiveram suas propriedades inundadas para a construção de hidrelétricas, pessoas que tiveram suas terras griladas, e entre outras, e que são julgadas como se fosse, de certa forma, como se fossem violentos, né? A imagem, quando você fala em MST, você tem ideia de baderneiros que vão quebrar tudo. Pode ter um ou outro, como tem na polícia militar, como tem no exército, como tem na igreja, como tem entre os professores. Então a questão de falta de moralidade não é característica de um grupo único. Em todos os grupos vão haver seres amorais que irão, por assim dizer, afetar a percepção que nós temos em relação àquele grupo. O excesso de barbárie incorporado à civilização vigente, página 39, transplantado ao Brasil pela via do colonialismo e do neocolonialismo, requer que os mais humildes apontem e, se necessário, imponham aos mais iguais um novo padrão de equidade, de liberdade e legitimidade. A ditadura derrotada mantém não só a ordem ilegal que construiu, ela determina os caminhos a serem seguidos e os ritmos dos processos políticos emergentes. E aqui ele está falando que o processo que foi fundado, a forma que a economia, que a política brasileira funciona, está, por assim dizer,
organizado para a manutenção do Estado. O pessoal fala muito, o Brasil é um país, a escola é socialista, a escola não sei o quê, mas o Brasil tem um sistema capitalista muito forte, né? Você tem uma manutenção da ordem, as vias para você chegar ao poder não é fácil, se você é um candidato sem muita força, o tempo de TV seu é minúsculo. O fenômeno, a exceção, foi o Jair Messias Bolsonaro, por causa das mídias sociais que deram uma mudança no jogo, né? Mas o Bolsonaro também tinha apoio financeiro, né? Não tinha apoio político, mas ele tinha um apoio financeiro muito forte. Mas assim, a rigor, até essa nova onda, o Florestan está falando, não tinha essa ideia de redes sociais ainda. Enquanto não existia essa ideia de redes sociais, a própria estrutura de poder fazia com que os mesmos grupos permanecessem no poder. O último livro, então, para fechar, também é um livro de 100 e poucas páginas, Significado do Protesto Negro. Os livros deles ali, com exceção de alguns poucos sobre os tupinambás, que chegam a 500, 400 páginas, 100, 200 páginas que você lê com muita facilidade. Bom, a ideia de democracia não se arraigou. Estou lendo na página 42, Significado do Protesto Negro. Ela tornou humores, como dizem alguns sociólogos, algo intocável, a pedra de toque da contribuição brasileira ao processo civilizatório da humanidade. O que ele está dizendo? Democracia é algo que todo mundo aceita como sendo a regra do jogo. Se alguém falar que contra a democracia, você é chamado de fascista em praça pública, tanto a esquerda como a direita. O presidente Jair Messias falou contra a democracia, é fascista. O Guilherme Boulos fala em movimentos, ele é fascista, eles chamam de fascista. É chamado de fascista quem fala contra a democracia. O que ele quer dizer? O que o Florestan está dizendo aqui em relação a isso? Que o nome democracia, ele parece muito forte, só que no Brasil as regras foram feitas, democracia, mas de acordo com as minhas regras. Não há uma discussão sobre como mudar. E uma democracia legítima não deveria ser apenas lá na fase final, onde candidatos discutem, hora de um lado, hora de outro, e se degradiam para ver quem que vai atrair a atenção e o apoio dos eleitores. A democracia deveria partir, na perspectiva do professor Florestan, de um contexto como que é construído, quais são as regras do jogo, quem pode participar e o que não pode. E essas regras, na perspectiva do professor, eu sempre repito isso para não ficar que é minha fala, essas regras, elas são as mesmas que foram construídas na ditadura militar. Uma regra que privilegia os grandes grupos econômicos. As leis privilegiam os grandes grupos. Nós temos um Código Civil de 2002, que se você pegar esse Código Civil, você vai ver que muito pouco do que está ali diz respeito à grande maioria da população brasileira. Os direitos de propriedades, a forma como foi estruturado, apesar de ser uma releitura, uma intensificação, uma especificação do que devia ter na Constituição de 88, muitas das leis elas beneficiam aqueles que estão no poder. É preciso que o socialismo proletário venha embebido de um impulso radical profundo que ultrapasse a libertação coletiva da classe trabalhadora e destrua até o fim a opressão racial. Aqui ele fala que não basta apenas suprimir a propriedade, é preciso incluir o negro nessa transformação. Não haverá nação enquanto as sequelas do escravismo que afetaram os antigos agentes do trabalho escravo e seus descendentes, ou dos ditos brancos, pobres, livres, não forem definitivamente superadas e absorvidas. Um autor que também está na raiz das proposições das políticas afirmativas, cotas raciais, tudo vem do Florestan. Não que tudo venha dele, mas ele ouviu o movimento negro e estava bem afinado com o movimento negro. O melhor talento, isso aqui é importante para fechar nosso tema. O melhor talento é separado do meio negro e jogado na sociedade global. Já comentei isso com vocês. Esse indivíduo que sobe e destrói todos os vínculos com o meio de origem e se redefine como um negro de alma branca. Bom, a própria expressão é preconceituosa, mas o que ele quer dizer? Voltando lá ao Barack Obama, que é o nosso o mais conhecido, fica mais fácil dar o exemplo.
Significa o quê? Se o fulano chegou, eu também posso chegar. Ele é negro e virou isso. Então a pessoa aponta, olha, tem um negro que é juiz. Como que vocês falam que tem racismo no Brasil? Enquanto tem milhares, né, que estão padecendo, que sofrem racismo. O fato de um personagem excepcional, um caso único ali, não significa que a pessoa, que não exista racismo. O Hitler, por exemplo, o Hitler tirar uma foto com um negro não significa que ele não seja racista. Ele apenas está utilizando de um exemplo para mitigar, para disfarçar essa disputa, essa tensão racial que existe. No 43, o negro deve estar junto, página 43, com grupos que podem levar o protesto social até ao fundo, pois se o negro estiver presente, ele irá dinamizar o espaço político das classes trabalhadoras. Aqui a questão de apropriação. O que os movimentos negros querem para o Brasil de fato? Eles não precisam de ninguém para ficar representando eles. Eles têm que participar dando a sua contribuição. Porque se você perguntar, eu sou professor de história, sou pedagogo, se você perguntar muito do que o movimento negro defende hoje, eu já não conheço, eu já não tenho total noção. Por quê? Porque é uma coisa que eles constroem coletivamente e que eles têm que ter o direito de manifestar essa construção como parte legítima da democracia racial brasileira. No passado havia aquela ideia de que, resolvidos os problemas sociais, estarão resolvidos os problemas raciais. A luta racial tem que caminhar junto com a luta de classes. Aqui a perspectiva dele, né, ele não escondeu de ninguém o seu viés socialista, dizendo que não basta resolver a situação econômica. Existe o conflito racial a despeito da situação econômica e tem que ser enfrentado também. Bom, eu finalizo assim essa parte sobre o Florestan Fernandes, os textos deles mais radicais em relação ao socialismo, ou a sua presença no PT, as críticas que ele fez ao PT. Ele foi deputado pelo PT, fez muitas críticas ao partido, disse que o partido precisava se remodelar, que do jeito que ia estar, não iria conseguir fazer nada, ia se entregar na corrupção, enfim. Essas questões são questões que o devido histórico acabou comprovando, mas não nos interessam em fundamentos filosóficos, sociológicos da educação. Qualquer dúvida, basta perguntar. Finalizo assim Florestan Fernandes e nas próximas aulas falarei um pouquinho, só um pouco, de Antonio Gramsci, um sociólogo e filósofo, por assim dizer, italiano.